Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 28 de outubro, com as notícias sobre fundos de investimentos imobiliários e fiagros para você. Eu sou o Kiko Irano e todo dia nós fazemos esse apurado das notícias que saíram no dia anterior e eu trago aqui resumidamente para chamar a atenção daqueles que são cotistas para que acessem depois e leiam melhor cada um desses dados. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, proventos que foram anunciados ontem, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Já vou pedindo a vocês que deixem aquele like, porque quanto mais vocês interagem comigo, mais o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo. Já que estão gostando, deixa like, comenta aí qual foi a notícia que você gostou mais, me ajuda para ver se o YouTube volta a mostrar meu vídeo para o pessoal, porque realmente deu uma redução muito grande, apesar de ter bastante conteúdo aqui disponível para vocês. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX subiu 1,35 pontos, que equivale a 0,045. E está, como já venho dizendo, nos últimos dias está andando de lado. Vamos ver se semana que vem, que é a véspera da renda, do anúncio das rendas do último dia útil, se vai dar uma alta maior e extrapolar esses 3.000 pontos. Continua aí entre 3.000 pontos e 2.980, andando de lado. Altas dos fundos imobiliários de modo geral, RCFA 11 subiu 10%, CTXT 11 9%, ZIF 11 7%, CCRF 11 5%, XPHT 11 subiu 3,77% e o FINV 11 2,87%. Tirando o XPHT 11, acredito que todos os outros são só para investidores profissionais. Não, CCRF 11 também não. O CTXT não é para investidor profissional, mas tem um rolo, não tem imóvel, não tem inquilino, não paga aluguel. E as maiores baixas, ontem estava na maior alta, o HUSC 11, o Hospital Unimed Sul Capixaba, agora já está caindo 9%, CXTL 11 caindo 8%, XPHT 12, ó, interessante, o 11 subindo, o 12 caindo 4%, TRXB caindo 3%, SHPH caindo 3% e o TEP 11 caindo 2,96%. Entre aqueles fundos que participam do IFIX, o FIB 11 foi a maior alta, com 2,72%. Saudade quando ele estava R$ 420, agora já está R$ 495. NSLU 11 subindo 2,46%, outro que um tempo atrás estava 140, agora está 162. SPTW 11 subindo 2%. BRCA 11, que um tempo atrás estava 98, hoje está 113, subiu 1,85%. VCJR 11, também um dia desses estava 91, agora está 94. E o CARI 11 subindo 1,64%. As maiores baixas, VTLT 11 caindo 2,52%, BCFF 11 caindo 2,06%, KISU 11 caindo 1,72%, PVBI caindo 1,35%, a IEC 11 caindo 1,31% e SDIU 11 caindo 1,23%. Entre os fiagros, poucas oscilações. LSAG 11 subiu 2,70% e a maior queda foi o PLCA 11 caindo 1,96%, seguido pelo VCRA caindo 1,31%. As outras oscilações bem pequenas mesmo, chegando a ponto de realmente nem mexe muito, já que quanto mais aproximar o anúncio de proventos, eu acredito que vai ter mais altas. Entre os FIINFRAs, menores oscilações ainda, somente acima de 1%, apenas o IFRA 11, que é do Itaú, o FIINFRA do Itaú, que subiu aí 1,03%. Os outros quase nada oscilaram. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Ontem teve o anúncio do proventos. Eldo 11B. Eldo 11B é o único fundo imobiliário que anuncia proventos 2 vezes por mês. Ele anuncia lá acho que no 5º dia útil, agora estou na dúvida qual é o outro dia, tá? Ele anuncia um provento bem baixinho
e depois anuncia esse outro provento de R$ 2,22. A soma dos dois não deve dar R$ 2,50 se você somar os dois proventos. E o fundo é base 1000, então também não é lá esse provento espetacular. É o do 11B. Fatos relevantes comunicados ao mercado. Começar com Game 11. Game 11 fez uma carta destinada aos cotistas para explicar sobre a emissão. A carta é bem maior do que esses dois parágrafos que eu trouxe aqui. Uma emissão de volume modesto, apenas 10% de quantidade de cotas já emitidas pelo Game 11 até aqui, e exclusiva para cotistas atuais do fundo. Isso não haverá distribuição de novos investidores após o período de exercício de direito de sobras e montante adicional. Então, pessoal, somente quem pode participar dessa emissão são cotistas. Então, é abaixo do valor patrimonial, fechada somente para cotistas, e ninguém pode comprar mais, e só os cotistas podem participar. Disso diminui um pouquinho, né, a maldade de ser abaixo do valor patrimonial. Ou seja, só quem pode comprar esse benefício de comprar mais barato são os próprios cotistas. Outra particularidade é não usar desta emissão é o arredondamento para cima. Pessoal, esse arredondamento para cima, aplicado em cima do fator de preferência, significa que o fator de preferência é 10%. Você tem 10 cotas, você tem direito a uma. Se você tiver 9, você tem direito a 0,9 cotas. Arredondou para cima, você vai ter direito a uma. Quem tem 2 cotas porque ganhou no game, naquele bônus, vai ter direito a subscrever uma cota. Então, Game 11, todo mundo vai ter direito a subscrever cotas devido a esse arredondamento para cima. Então, se quem tiver uma cota, 10% dá 0,1. Arredonda para cima, tem direito a uma cota. Então, e é interessantíssimo que aí você pode participar dessa emissão. A data base é dia 4 de novembro, sempre o número inteiro sem casas a decimais, com arredondamento para cima, é a quantidade de direito. Tomando nova emissão também acessível para o pequeno investidor que possui menos de 10 cotas do fundo. Foi apresentado um fato relevante referente à emissão, um pipeline indicativo com perfil de ativos que buscaremos a partir dos recursos captados. Pessoal, eu confesso que eu fiquei até interessado com arredondamento para cima. A gente pode arbitrar mais, vende tudo e fica com a cota só. Aí subscreve e depois joga tudo para tentar pegar no lote adicional, já que o lote adicional do Game 11 é 50%. O montante adicional não vai ser igual aos outros, que é 20%. Do Game 11 será 50%. MAL 11, durante o período de subscrição de sobras, foram subscritas e integralizadas 775 mil cotas, novas cotas, perfazendo um montante de 83 milhões de reais. Então, eles já captaram no período de preferência por volta lá de 40 milhões de reais, agora mais 80 milhões de reais, e sobrou ainda 817 mil cotas, que é mais ou menos aí uns 110 mil reais, que poderão ser subscritos e integralizados pelos investidores profissionais. Então, eles captaram mais ou menos já um pouco mais da metade das cotas do MAL 11. Eu torço que o MAL 11 consiga captar todo o financeiro e assim diminua a sua alavancagem. HGCR 11 informou a liberação das cotas. Na verdade, a Credit Suisse, quando faz uma emissão, ela já coloca a data de liberação de cotas no cronograma. Então, só está agora ratificando que dia 1º de 11 de 2022 vão ser liberadas as cotas da emissão do HGCR 11. O preço da emissão foi R$ 101,72 e o preço no mercado R$ 102,23. O URE 11 e também o UFF 11, os dois fundos emitiram esse fato relevante, firmou a rescisão de contrato de formador de mercado com a XP. O fundo ainda informa ainda que até a presente data não celebrou qualquer outro contrato e não tem planos de contratar outra instituição para atuar como seu formador de mercado. Então, agora vai sobrar um pouquinho, vai diminuir um pouquinho as despesas aí dos fundos, porque não vai pagar mais formador de mercado, tanto o URE 11 quanto o UFF 11. Acho que já deve ser um dedinho o Banco Fator assumindo aí a gestão do URE 11 também dos fundos da Ouro Invest. O Banco Fator está começando
a assumir essa gestão. A CNCI 11, na sua carta aos cotistas, no mês de setembro, o Suno Recebíveis apresentou um resultado aproximado de 4.260 equivalente a 1,15 por cota. Deste valor, o time de gestão optou por distribuir o equivalente a R$1 por cota. Então, eles tiveram um resultado de 1,15 e distribuíram só 1, acumulando, então, 15 centavos de reserva de lucros. Lembrando que os cotistas que os efeitos da correção monetária no CRIs possuem defasagem de 2 meses. Na maioria dos casos, portanto, como no primeiro mês de deflação de 2022 foi 0,68 negativo, o efeito dessa inflação negativa no resultado apareceu de forma efetiva em setembro. Salientamos que a variação do IPCA foi de menos 0,26 e menos 29 para agosto e setembro, respectivamente. Dito isso, entendemos que o efeito negativo dessa correção tende a impactar menos o resultado nos próximos meses. Adicionalmente, segundo as projeções da Ambima, divulgadas em 25/10, a inflação deve voltar ao valor positivo 0,44% em outubro. Olha só, pessoal. Então, a gente já vai passar mais 2 meses aí, após outubro, voltando a inflação com tudo. XPLG 11 comunica aos seus cotistas e o mercado em geral que a NE Logic Fundo de Investimentos, escrita blá, 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 agora vou aqui na parte que interessa, celebrou o contrato de locação de imóvel urbano para fins não residenciais com a Modular Transporte Limitada, com prazo de vigência de 60 meses a contar de 24 de outubro, referente a 3.051 metros quadrados. A área bruta locável do módulo 5 do galpão G4 do condomínio logístico Cone Plug P2. Propriedade do FI e Nelo, situado na cidade de Cabo Santo Agostinho, estado de Pernambuco. Distrito Ponte de Carvalhos. Vale ainda ressaltar que o contrato prevê possibilidade de expansão da locatária para o módulo 4 do galpão G4, com área equivalente a 2.865 metros quadrados. Essa seria a expansão. Prevê. E na segunda página, a receita acumulada bruta do contrato referente ao módulo 5 de 24 meses vai dar 3 centavos, quase 4 centavos, mais o estimado que por mês seja 0,002 por cota. Com esse novo contrato, a vacância reduziu de 7,8% para 7,5% no XPLG. Relatórios gerenciais. A FHI 11, em setembro, o fundo aferiu lucro no regime caixa de quase 3 milhões, somando o saldo acumulado e não distribuído de 755 mil. O resultado distribuído pelo fundo em setembro de 2002 foi 3.748, o equivalente a 1,24. Então, eles usaram o saldo com gosto aí, acumulado, e distribuíram. A equipe optou por distribuir um valor de R$1. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído totaliza 729 mil, ou 24 centavos por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída em CRIs da carteira totaliza 1.600.000, ou seja, 54 centavos por cota. Importante destacar que o saldo acumulado de correção monetária não distribuída se deu em virtude do impacto da deflação observada nos meses de julho e agosto, ou seja, 0,68 negativo e 0,36 negativo, os CRIs da carteira indexados ao IPCA+. MXRF11, o rendimento auferido segundo o regime caixa foi de 0,99 por cota, eles distribuíram 10 centavos, né? As operações de permuta deram 4 milhões, as operações de CRIs 16 milhões e FIIs 2 milhões. Permuta está dando mais que os FIIs, que é o dobro da carteira que as permutas. Por fim, em virtude do regime caixa e dos meses de inflação alta, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 38,08 milhões, 17 centavos por cota. Gente, essa reserva acumulada está acruada no CRIs. Ele não transitou no caixa. Se tivesse transitado no caixa, ele poderia distribuir. Então, ele tem esses 17 centavos de inflação acumulada no CRIs. Então, ele não tem como distribuir. Se você olhar lá o vídeo que eu fiz ontem
Você vai ver que, inclusive, a MXRF11 vem distribuindo mais que o caixa. Esse período de deflação sem impacto significativo sobre as distribuições. Nada contra isso, distribuir mais que o caixa, já que ele sabe que vai receber essa deflação e quando vai receber essa deflação, ele sabe. Então, provavelmente, ele deve continuar mantendo entre 9 e 10 centavos, 9 e 10 centavos, daqui até o final do ano, mesmo tendo a deflação. Quando voltar lá em dezembro, quem sabe ainda um rendimento melhor, porque aí já vai ter referência à deflação de outubro, à inflação de outubro. Mana 11 encerrou o mês com 97,4% dos recursos investidos em ativos altos, seguindo a política de investimentos definida no regulamento do fundo. Nesse cenário, tivemos mais um resultado bastante positivo, conforme verificado pela distribuição de dividendos, mesmo contabilizando os resultados de forma conservadora, ou seja, exclusivamente pelo regime caixa, o fundo distribuiu 12 centavos por dividendo, que representa um retorno de 131,69% do CDI, conforme a alíquota de imposto de renda. Um dividend yield atualizado de 15,39% em relação à cota da emissão. Novamente, vale destacar a rapidez da alocação dos recursos captados no âmbito da primeira oferta, o comprometimento na busca pelas melhores oportunidades de investimento para o fundo e para os cotistas e capacidade de originação nas operações próprias e diferenciação dos produtos. PATC11 formou o rendimento no dia 30/9 de 40 centavos, pagos dia 10/10, representando um dividend yield de 6,3% sobre o preço de fechamento. 6,3% é baixo, ainda mais para lajes corporativas, e 5,6% sobre o valor patrimonial. Ao final de setembro, a vacância do fundo era de 4,9%, então não tem uma vacância grande, então tem uma possibilidade de crescer esse rendimento. O prazo médio remanescente dos contratos é de 4 anos, conforme o fato relevante de 19/9. O fundo anunciou a alocação de 100% da área detida pelo PATC do ativo Sky Corporate para Google. Como informado no último relatório, a gestão segue trabalhando nas áreas que ficarão vagas nos próximos meses, de modo que os rendimentos do fundo sejam minimamente afetados. PVBI 11, no dia 30/9, o fundo comunicou 57 centavos, equivalente a 6,9 sobre o preço de fechamento, então dividend de 6,9. Um pouquinho maior, mas ainda é pouco para lajes corporativas nesse momento, eu acho. Mas a qualidade do PVBI é fora de série, acredito que quase não tem vacância, né? A vacância dele estava em 0,1% a última vez que eu olhei. O prazo médio remanescente dos contratos vigentes é de 6 anos. Durante o mês, o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis da sua carteira imobiliária de competência no mês de agosto e não possui qualquer inadimplência. PATL 11, no dia 30, o fundo comunicou a distribuição de rendimentos de 58 centavos, que dá um dividend yield de 8,3%. A logística pagando melhor que o lajes corporativas. Ao final do mês, a vacância do fundo era 0,6%, com 924 metros quadrados vagos em Ribeirão das Neves. O prazo médio remanescente dos contratos é de 3,6 anos. LVBI 11, os rendimentos no dia 30/9, o fundo comunicou um rendimento de 75 centavos, fruto de um resultado mensal de aproximadamente de 78 centavos, retido 3 centavos. A distribuição representa dividend de 7,8%, também logística bem melhor que as lajes corporativas. Durante o mês de setembro, em função da não renovação de contrato de locação, houve uma desocupação do módulo 1 no galpão G07 do ativo Extrema, e essa não foi na renovação, pois o antigo locatário do fundo necessitava de uma área adicional para expansão, porém o ativo não possui qualquer área adicional disponível para alocação. Dessa forma, o fundo possuía, ao final do mês de setembro, 11 mil metros quadrados disponíveis para alocação, sendo um módulo no ativo Itapevi e 2 módulos no ativo Aratu e um módulo no ativo Extrema, resultando em 2% de vacância física. Vale salientar que os módulos vagos do ativo Aratu não geram impacto financeiro, pois o fundo negociado com o vendedor um dividendo preferencial mínimo até maio de 2023. Assim, a taxa de vacância financeira é de 0,5%. Bem menor, né? Ainda durante o mês de setembro foram realizados reajustes previstos para o mês e o fundo recebeu a totalidade da sua carteira de recebíveis imobiliários de competência no mês de agosto,
caixa de setembro, e não possui qualquer inadimplência. Comentários do Kiko. Sempre trago um assunto que repetidamente tem muitas perguntas, pode ser dúvidas para vocês. E a pergunta de hoje é: os fundos de tijolos estão caros nesse momento? Depende. Agora, vamos lá. Se você comparar com os ativos de renda fixa, nesse momento que a Selic está 13,75%, se você fizer essa comparação, e mesmo assim você pensando assim, poxa, Kiko, mas os ativos de tijolos, os fundos de tijolos, eles valorizam a inflação no decorrer do tempo. Mesmo assim, se você fizer essa comparação, se você está olhando ali bons ativos de tijolos, que são aqueles mais seguros, que dão menos, que dão mais controle, você olhando isso, na hora que você vai investir, você ainda dá uma olhada, porque o Tesouro IPCA mais está pagando, apesar de ter imposto de renda, IPCA mais 5,8, IPCA mais 5,9. Aí você está recebendo em renda variável 6% ao ano, aí 7% ao ano a gente fica com o pé atrás, começa a achar sim, estão caros, mas essas taxas de renda fixa não vão ficar assim para sempre. Acredito eu que o segundo semestre do ano que vem começam a reduzir, aí é outra coisa. Agora, se você comparar com imóveis para locação, aí não, eles estão muito baratos ainda, porque imóveis para locação, a queda nos aluguéis foram bem nítidas. Você pode procurar aí na sua região, dificilmente alguém está tirando 0,5 ao mês com aluguel. E aluguel ainda tem imposto de renda. Então, se a gente fizer essa comparação com imóveis para locação, os fundos de tijolos estão baratos. Então, depende com o que você compara para poder saber se os fundos imobiliários de tijolos estão caros ou estão baratos. Para mim, que sigo a estratégia 50% papel, 50% tijolo, nesse momento agora, que já deu a equilibrada na carteira, eu ainda estou na hora de aportar entre um ou outro, que meu próximo aporte vai ser semana que vem, eu ainda vou olhar para os fundos de tijolos. Apesar de fundos de papel ter caído bastante, eu já fiz o aporte que tinha que ter feito para poder equilibrar a carteira em 50%. Então, vou olhar novamente no rebalanceamento da minha carteira como é que vai estar, e eu acho que eu vou aportar semana que vem em tijolo. Tá certo? Pessoal, vamos encerrando por aqui. Vou pedindo para vocês para deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.